E aí, manos e meninas, tudo bem com vocês? Bora para mais uma videoaula hoje. Essa daqui é sobre potência com expoente negativo. Vai ser uma videoaula bem tranquila e bem rapidinha, tá? Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. E vamos para a videoaula. Potência a gente já viu em vídeos anteriores, que é aquela que é formada por um número que se encontra numa base e outro número que se encontra no expoente. Não foi isso? Aqui nós chamamos de base. E esse que fica aqui em cima, nós chamamos de expoente. Tranquilo, né? Nesse caso aqui que nós vamos analisar, nosso expoente seria um número com um sinal negativo. Então vamos ver como é que se comporta uma potência com expoente negativo, tá certo? Na verdade, a propriedade diz que se uma potência estiver elevada ao expoente menos 1, significa que nós estaremos trabalhando com esse número em sua operação inversa. Todo número não é divisível por 1 e ele não precisa aparecer, não é isso? Por exemplo, se eu tenho o número 3, 3 sobre 1 é a mesma coisa, porque 3 dividido por 1 é 3. Se eu tenho aqui o número menos 5, quem está aqui embaixo não aparece? O 1 também, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, tá certo? Então lá na propriedade é como se nós pegássemos o 1 que está no denominador, que está embaixo, e invertermos sua posição com o numerador, que é o camarada que fica em cima. Mas professor, o senhor sabe que a gente só aprende melhor quando a gente trabalha propriamente com os números, né? Então eu vou explicar para vocês como é que ficaria um exemplo com o número, tá certo? Exemplo aqui. Se nós tivermos 3 elevado a menos 1, qual é o número que está embaixo do 3 e não aparece? Isso, o 1. Então se tem 3 sobre 1, o expoente negativo me diz que eu vou trabalhar com a operação inversa. Então, ao invés de 3 sobre 1, nós teríamos 1 sobre 3. Fácil, né, galera? Extremamente fácil. Vamos ver outro exemplo. Se tivéssemos 10 elevado a menos 1, isso significa dizer que o 10 aqui embaixo, quem é que não aparece na divisão? O 1, né? Então, se nós temos 10 sobre 1 elevado a menos 1, só basta nós fazermos o quê? Isso mesmo, colocarmos 1 sobre 10. Deu para entender, né? Essa ideia do negativo. Toda vez que for elevado a menos 1, significa que eu vou inverter. Professor, isso também funciona em frações? Funciona também, ó. Vamos fazer o seguinte. Se aqui acontecesse isso, 5 sobre 2 elevado a menos 1. Aqui acontece a mesma coisa. A diferença é que aqui eu tenho tanto numerador quanto denominador diferentes de 1, né? Então, se temos 5 sobre 2, acaba invertendo, né? Quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador. Então, 5 sobre 2 elevado a menos 1 seria a mesma coisa que 2 sobre 5. Ok? Tranquilo, né? Até aí tudo bem? Mas eu acho que você está se perguntando, professor, e quando o expoente for menos 2, menos 3, o que é que acontece? Vamos ver um exemplo aqui. Se nós tivéssemos 3 elevado a menos 2. Então, toda vez que aparecer um expoente aqui que for diferente de menos 1, o que é que você vai fazer? Você tem que entender que todo número negativo, ele pode ser reescrito de outra forma. No caso, o menos 2 é a mesma coisa que nós pegarmos o menos 1 e multiplicarmos por 2. Vocês concordam? Porque qual é o sinal do 2 que não aparece? Isso, mais, né? Menos vezes mais, menos 1 vezes 2, 2. Então, quer dizer que aqui, galera, nós podemos reescrever a potência dessa forma. 3 elevado a menos 1 vezes 2. Não é isso? Menos 1 vezes 2 não é menos 2? Então, percebam. A gente fica aqui, ó, com o menos 1 que a gente estava procurando. Então, a gente pode resolver tranquilamente, primeiramente, essa potência e depois elevarmos a 2. Olha só como é que vai ficar, tá? 3 elevado a menos 1, nós vimos que é só fazer o quê? Aqui embaixo do 3 é como se tivesse o 1. Então, ficaremos com 1 sobre 3, não é isso? Elevado a quanto, galera? Qual foi o que sobrou lá em cima? Isso, 2. E esse 2 quer dizer o quê? Na aula de potência, no vídeo anterior, nós vimos
que é a mesma coisa que multiplicar a base, nesse caso 1 sobre 3, 2 vezes. Então, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Então, significa dizer que 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 9. Professor, ficou muita informação. Então, vamos fazer mais um exemplo? Se nós tivéssemos aqui 2 elevado a menos 3. Seguindo aquela mesma lógica, nós faremos o seguinte, né? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que o quê? Menos 1 vezes 3, não é isso, galera? Então, nós podemos resolver, primeiramente com esse menos 1. O 2 é como se tivesse aqui embaixo, isso mesmo, o 1, né? Então, como é que ficaria isso aqui? 1 sobre 2. Elevado a quem que sobrou lá em cima? Isso, o 3. Só bastamos multiplicar a base, que é 1 sobre 2, 3 vezes, né? Então, ficaremos com o seguinte. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 8. Deu para entender, galera? Então, veja, toda potência que tiver expoente negativo, ele vai se transformar em um número fracionário. Fácil, né? E bem rapidinho aqui, vamos tentar transformar esses exemplos em números fracionários, tá? Então, 7 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 7 elevado ao quê? Isso, menos 1 vezes 2. Então, ficaríamos com... Quem está abaixo do 7, gente? Isso mesmo, 1. Então, como é que ficaríamos aqui, Se temos 7 sobre 1, ficaríamos com 1 sobre 7. Isso elevado a quanto? Isso mesmo, ao 2 que sobrou. Fácil, né? Aqui embaixo, ficaríamos com 4 elevado. Menos 6 é a mesma coisa que o que, galera? Isso daí, menos 1 vezes 6. Então, qual é o inverso de 4? 1 sobre 4. Elevado a quanto nesse caso? 6. Aqui, ficaremos com 2 elevado. Como é que eu transformo menos 3? Isso aí, menos 1 vezes 3. 2 elevado a menos 1, a gente já percebeu que é só fazer o inverso de 2, né? Inverso de 2, 1 sobre 2. Nesse caso, elevado a quanto? Isso, 3. Aqui no exemplo 4, 5 elevado a menos 1, já está o menos 1 direto. Só basta eu fazer a inversão. Se aqui eu tenho 5 sobre 1, o resultado é 1 sobre 5. Aqui, eita, professor, apareceu fração. Nós já vimos que não tem nada demais, né? Se temos 5 sobre 6 elevado a menos 2, é a mesma coisa que 5 sobre 6 elevado a menos 1 vezes 2. O menos 1 quer dizer que eu devo inverter, né? Fazer o inverso dessa operação aqui. Então, 5 sobre 6, o inverso fica 6 sobre 5. Elevado a quanto, galera? Isso daí, 2. E por fim, se temos 3 sobre 2 elevado a menos 4, menos 4 é a mesma coisa que menos 1 vezes 4. O menos 1 indica a inversão, né? Então, vamos fazer o inverso de 3 sobre 2, 2 terços ou 2 sobre 3, elevado nesse caso a 4. Deu para entender, galerinha? Espero que sim. Se deu para entender, deixa o like. Se não deu para entender, comenta aqui embaixo qual foi sua dificuldade. E não se esquece de se inscrever no canal, tá? Valeu, galerinha!